Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra pública da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Queremos de antemão agradecer a oportunidade que a Federação está nos dando, de nesse momento aí de reclusão, a gente poder estar fazendo algumas reflexões sobre a doutrina espírita. E principalmente sobre a temática de hoje, que nós vamos falar do grande missionário dessa revelação, que foi Allan Kardec. O tema da nossa fala é Allan Kardec, o missionário da terceira revelação. E aí, primeiro dizer, terceira revelação, por quê? Porque a primeira revelação é a trazida por Moisés, no Decálogo, e depois Moisés, além desses 10 mandamentos, apresenta uma série de outras regras, de justiça, de comportamento para o povo escolhido de Israel. Depois o próprio Cristo vem, com a segunda revelação, trazer a lei moral universal da lei divina, pelo seu exemplo de abnegação, de amor, de renúncia, pela humanidade inteira. Mas o próprio Cristo, quando esteve entre nós, diz: eu tenho muita coisa para vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Então eu rogarei ao meu Pai, e ele enviará outro Consolador, o Espírito de verdade. Então, o Cristo deixa essa máxima, está registrada no Evangelho de João, e de fato, 1800 anos depois dele, vem ao orbe a terceira revelação, que é o convite que Jesus faz a uma série de espíritos que, junto com ele, vão elucidar a humanidade inteira sobre as próprias verdades que o Cristo tinha dito e tantas outras que regem o mecanismo da vida na Terra, tanto elucidando a nossa origem, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, as razões pelas quais nós sofremos tanto e para onde vamos, que é a realidade do mundo espiritual. Portanto, Jesus convoca os próprios espíritos, os próprios imortais, para nos esclarecer didaticamente todo esse mecanismo. E por que eu digo didaticamente? Porque escolhe um professor, que era Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era o seu nome original. Depois eu vou dizer que a razão pela qual ele troca pelo pseudônimo Allan Kardec. Mas escolhe esse pedagogo que nasce ali no início do século XIX. Ele nasce em 3 de outubro de 1804, em Lyon, na França, numa família tradicional, o pai era magistrado, tinha muitos advogados. Era uma família tradicional, digamos assim, da área jurídica. Kardec não envereda pelo ramo jurídico, mas como a família tinha condições, leva ele para estudar no Instituto de Educação de Pestalozzi, que era uma escola na Suíça, modelo, em Yverdun, uma escola modelo para o processo de educação da época. Então, os grandes, digamos assim, que buscavam avançar no conhecimento científico, filosófico, tinham na escola de Pestalozzi, João Henrique Pestalozzi, esse, digamos assim, pai da educação, pai do processo pedagógico, tinham nessa escola a referência. Portanto, a família de Kardec envia-o para Pestalozzi, e ele já com 10 anos de idade já começa a estudar com esse grande mestre. E naturalmente, por ser um missionário, naturalmente escolhido por Jesus para tempos depois, com 50 anos de idade, é que ele é convidado a fazer a tarefa da codificação espírita. Mas ali já estavam sendo formadas as bases. Por quê? Porque o processo de educação de Pestalozzi tinha o amor, a reforma, a transformação
moral do indivíduo como grande propósito. Não apenas conhecer por conhecer, mas transformar o indivíduo em uma pessoa melhor. Então Kardec é formado todo nessa filosofia de Pestalozzi. Aos 18 anos ele já publica o seu primeiro livro em Paris, né, dentro já da perspectiva educacional de Pestalozzi. E aí ele ganha destaque. A obra dele, como um cientista da área da pedagogia, começa a ganhar destaque, né, no ensino público. E Kardec tem, digamos assim, uma forte influência na mudança, na alteração do processo de educação na França. Então é um homem, é uma figura que ganha destaque nacional e inclusive na Europa. Em 1832, ele vem a se casar com também a professora Amélie Boudet, né? E os dois criam um instituto educacional, né? Com base, como eu repito, na orientação de Pestalozzi. E ali ele começa a amar o que faz, né? Que é educar. Educar. Inclusive educava aqueles que não tinham condições alguma. Ele era um filantropo, né? Um educador filantropo. Então, ele vai ser responsável na França, ganha esse título, né? De ser um ícone na pedagogia, no processo educacional, no modelo do processo educacional francês, né? Apenas aos 50 anos, meus irmãos, é que esse espírito, esse apóstolo, esse missionário da terceira revelação, é convocado pelos espíritos e naturalmente pelo espírito de verdade, como o próprio Cristo prometera, para estudar os fenômenos mediúnicos, ou o que a gente chama num primeiro momento das mesas girantes. Em 1854, começa a eclodir no mundo, nos Estados Unidos e na Europa, principalmente na França, que era onde ele estava, em Paris, os fenômenos das mesas girantes, né? Eram as mesas que batiam, saíam do chão, flutuavam, rodavam, né? Esses fenômenos era bem corriqueiro. Aí, se nós formos estudar, você vê isso na imprensa da época já, né? Esses fenômenos. Pois bem, Kardec é chamado para estudar um pouco, conhecer um pouco disso, né? Aí em 1854. E aí é interessante, eu trago a fala dele próprio, está no livro Obras Póstumas, que é um livro escrito depois do desencarne de Kardec, onde tinha as anotações que nas gavetas dele, nas coisas pessoais dele, inúmeros escritos, porque ele produzia muito. Para um trabalhador inveterado no compromisso daquilo que fazia, né? E ele tinha muitos escritos. Aí desses escritos tem essas anotações. Ele conta como se deu esse convite. Foi o senhor Fortier, um amigo dele, que chega e conta para ele, diz, olha, tem mesas que estão batendo sem ninguém tocar, elas estão girando, né? Começa assim o fenômeno. Perdão. E aí ele chega a dizer que no primeiro momento ficou completamente incrédulo, né? Aí, num segundo momento, Fortier volta a ele a convidá-lo novamente a conhecer esses fenômenos, né? E diz e acrescenta, olha, agora elas estão falando com a gente, porque elas estão respondendo. Uma batida sim, duas não, e começa a gente está criando um mecanismo de criar um alfabeto para que eles falem de verdade. Eles o quê? Não sabiam o que ainda, mas existia uma inteligência por trás. Aí isso desperta a atenção dele e ele faz a seguinte anotação, está lá no livro Obras Póstumas. Isto agora, depois que o amigo disse que tinha eles estavam respondendo, né? Aí ele diz, isso agora repliquei, agora é outra questão. Só acreditarei quando o vi e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar. Porque era o natural. Ele, principalmente, como um cientista. Nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbulo. Lembrando que ele, Kardec, ele tinha um conhecimento amplo, holístico da ciência da época, né?
era um enciclopedista, por assim dizer. Então, conhecia de magnetismo, conhecia de tudo, né? Estudava tudo. Então, ele diz, olha, se uma mesa, né, for magnetizada, ela pode até vibrar, se elevar. Agora, ela responder, aí tem que ter cérebro, tem que ter uma inteligência, né? Aí ele diz, até lá, permita que eu não veja no caso mais do que um conto para fazer-me dormir em pé. Então, veja a incredulidade, como muitos de nós, quando escuta o fenômeno mediúnico, quando escuta que os espíritos saem, né, do mundo espiritual para falar, você diz, mas como é que um defunto vem falar? Né? Muitos de nós têm essa incredulidade no primeiro momento, outros até criticam. Mas Kardec foi esse incrédulo nesse primeiro momento. Porque ele era um homem muito responsável com tudo com que lidava, com tudo que estudava e tudo o que fazia. Mas, apesar desse primeiro momento, ele ter esse momento cético, continuam convidando ele, e quando é no ano seguinte, 1845, ele começa a frequentar essas reuniões mediúnicas, porque tamanha era a quantidade desses acontecimentos na França de meados do século XIX. E aí ele diz que um dos primeiros fenômenos, porque ele começa a frequentar as reuniões mediúnicas, um dos primeiros resultados que colhia, aqui é o próprio codificador falando, nesse livro que eu estou dizendo, Obras Póstumas. Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, essa anotação dele é muito importante, por isso que eu trago, nada mais sendo do que as almas dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral, que o saber de que dispunham se circunscrevia ao grau que haviam alcançado. Duas coisas que ele diz, olha, eles nem tinham plena sabedoria, nem ciência integral, e eu deduzi que o saber deles se circunscrevia ao grau de adiantamento de cada um, de conhecimento de cada um, né? E que a opinião deles só tinha o valor de uma opinião pessoal. Essa foi a primeira constatação dela. E isso é fundamental, porque os fenômenos mediúnicos permanecem, meus irmãos, acontecendo. Nunca deixaram de acontecer e permanece acontecendo. Kardec só sistematizou esse estudo, cientificamente, pedagogicamente, didaticamente, mas sempre aconteceu. E aqui ele tem uma advertência importante. Olha, se isso sempre aconteceu e acontece até hoje, tenhamos todos cuidado com o que estamos dialogando com o mundo espiritual. Tenhamos todos cuidado, porque pode vir tudo de lá. Pode vir tudo. Né? Reconhecia desde o princípio, diz o codificador, que esta verdade me preservou do grave escolho de crer na infalibilidade dos espíritos. Né? Porque, ou seja, ele já quer dizer, o que estava vindo de lá para cá poderia me fazer a fazer escolhas erradas, a fazer anotações e fazer direcionamentos equivocados. Isso é muito importante, porque ele disse, isso foi, digamos assim, eu despertei logo no início para isso, né? E que me impediu de formular teorias prematuras, tendo por base o que fora dito por um ou alguns deles. Ou seja, ele disse, olha, eu tive um critério muito bem ponderado. Para eu fazer a codificação, para eu fazer os livros, os escritos que eu fiz, eu tive que analisar, observar o que estava sendo dito e quem estava sendo dito e qual o propósito. Porque ele vai dizer que o Espiritismo ele escreve um livro, inclusive, o que é o Espiritismo, né? Uma doutrina filosófica, né, de base científica e de consequências morais. Então, o que ele estava dizendo ali teria consequência moral para toda a posteridade. Então, ele tinha que ter uma rigorosa cautela, né, na sua missão. Né?
E aí os espíritos começam a falar da missão dele. Qual é a missão, portanto, do codificador? Em 12 de junho de 1856, ele vai para uma reunião mediúnica, né, onde ele vai ter o contato com o Espírito de verdade, que é o Espírito que Jesus disse que ia enviar, que a gente, respeitamos opiniões contrárias, eu particularmente acredito seja o próprio Cristo, porque tem na própria codificação diversos momentos onde ele diz: venho como outrora aos filhos transviados de Israel, né? Restabelecer a verdade. Então, é como se fosse ele mesmo. Mas Kardec até pergunta ao Espírito de Verdade: você já animou algum corpo aqui na Terra? Ele diz: olha, isso não importa. O que é importante é que eu sou a verdade. É importante isso. Por isso que essas questões, se é ou não, de fato não importa. O importa é o que ele veio trazer. A própria revelação da doutrina espírita, a força do ensino moral dos espíritos, isso é o que nos importa. Que era o que o Cristo estava querendo dizer. Então, ele estabelece esse diálogo com o Espírito de Verdade, que é onde ele vai saber qual é a missão dele. E aqui a gente vai dar a palavra ao próprio Espírito de Verdade, para o Espírito de Verdade esclarecer. Isso também está no livro Obras Póstumas. Kardec pergunta ao Espírito, né? E aqui o fenômeno mediúnico já estava muito mais avançado, já era psicofonia, já era escrita, né? Pois bem, porque à medida que ele foi sistematizando, o processo foi se aperfeiçoando. Bom Espírito, pergunta Kardec ao Espírito de Verdade: eu desejara saber o que pensas da minha missão, que alguns espíritos já têm me dito, né? Que era o quê? Era de ser o chefe, o coordenador, a cabeça da codificação, dessa terceira revelação. Essa era a grande missão dele, né? Tem me dito isso, mas eu gostaria de saber de vós, né? Por quê? Porque ele sabia do que João estava escrito no Evangelho de João, né? Eu enviarei o Espírito de Verdade e ele vos esclarecerá. Então ele já sabia que era esse Espírito de Verdade. Então ele queria saber dele, digamos assim, da boca do próprio Espírito de Verdade. Tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade. Diga-se que ele era de família tradicional católica, Kardec, né? Era um religioso dedicado, de família tradicional católica. Mas em razão do avanço do conhecimento pedagógico que ele tinha, ele entendia que a religião já era de cunho muito mais moral do que um credo, né, de uma igreja tal, de uma igreja A, B ou C. Ele já tinha essa noção de uma verdade mais ampla, mais ecumênica, por assim dizer. Então ele diz: eu tenho essa vontade de propagar a verdade, mas do papel de simples trabalhador ao de missionário-chefe, né? Eu digo, se for para trabalhar, tudo bem, mas estão me dizendo que eu vou ser o chefe da missão, né? A distância é grande e não percebo o que possa justificar em mim tal graça. De preferência a tantos outros que possuem talento e qualidades de que não dispõem. Ele diz: tem tanta gente mais inteligente do que eu, né? Isso é a característica da humildade, meus irmãos. Espíritos grandiosos, como é o caso de Kardec, são de regra humildes, né? Então ele diz: mas escolher logo eu? Aí o que é que o Espírito de Verdade diz? Confirmo o que te foi dito, mas... E aqui vem as características que Kardec precisava ter e que ele demonstrou. Tudo o que eu disser aqui é que o Espírito de Verdade esperava que Kardec tivesse e ele de fato fez. Recomendo muita descrição, modéstia, cautela. Se quiser sair bem, porque aqui Kardec não tinha feito ainda a obra. Então aqui nós vemos a característica. E isso aqui vale para todos nós, meus irmãos. Todos nós que somos, de alguma forma, cada um no nosso lugarzinho, um instrumento da vontade de Deus na construção do bem comum. Isso serve para todos nós. Seja discreto. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Ou seja, aos poucos a gente vai lhe explicando melhor. Não esqueças que podes triunfar
como também podes falir. Aqui já vem a advertência do Espírito de verdade. Pode dar certo e pode não dar. E ele já diz, se não der certo, o que é que acontece? Neste último caso, caso não dê certo, caso ele não triunfe, ele venha a falir na sua missão, outro te substituirá. Porquanto os desígnios de Deus não se assentam na cabeça de um único homem. Né? Kardec vinha naturalmente ser o chefe daquela missão, estruturar, estava sobre ele, mas se ele viesse a triunfar, essa missão recairia sobre outra cabeça. Veja que não recaiu sobre muitas cabeças. Santo de Agostinho depois vem explicar isso em uma mensagem dizendo que tinha que ser uma pedra forte, de fé inabalável para sustentar tamanha missão, uma só. Mas se essa viesse falar, viria uma outra. Porque Deus não pode entregar uma missão dessa a apenas um, dada a possibilidade de falência, porque Kardec não era um espírito ainda como Jesus. Estava distante, está distante de um espírito da grandeza do próprio Cristo, que é um espírito puro. Né? Nós temos ele a conta de um espírito bom, não mais um espírito tão imperfeito como a maioria de nós, um espírito já da segunda escala de grau de espíritos. Mas não era um espírito puro, então ele poderia falir. Né? Aqui já vem um convite à fé em Deus, né? Para todos nós. Nós estamos vivendo um momento muito doloroso na humanidade, mas não percamos a fé em Deus, porque acima de nós, quem dirige o universo é o próprio Deus. Aqui na Terra, quem coordena é o próprio Cristo. Então, está tudo como era para estar. Né? Não venhamos a perder a fé e a esperança. Mas continuemos com a fala do Espírito de verdade. Nunca, pois, fales da tua missão. Ou seja, seja modesto, seja humilde. Seria a maneira de fazeres malograr. Ou seja, você falir se você sair dizendo que você aí é o chefe de tudo isso. Né? Se a soberba vier, se a ambição vier. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada. O que é que ele está querendo dizer? Quando você concluir, é que vai estar feito. Enquanto você não concluir, não titubeie. Isso serve para todos nós. Se a cumprir, os homens saberão reconhecer cedo ou tarde, visto que é pelos frutos que se verifica a qualidade da árvore. Isso o próprio Cristo tinha dito quando esteve entre nós. Aí Kardec faz uma outra questão. Nenhum desejo tenho, certamente, de me vangloriar com essa missão. Se estou destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência divina, pode dispor de mim. Ele se entrega. Assim como Maria fez, né? Quando Maria foi dita a Maria que ela ia receber o Messias, né? A princípio você titubeia, porque é uma missão muito grande, mas ela diz, faça-se em mim à vontade. Ela se entrega. Né? O missionário também diz isso. Nesse caso, reclamo a assistência dos bons espíritos no sentido de que me ajudem e me amparem nessa tarefa. Aí o que é que o Espírito de verdade diz? A nossa assistência não te faltará. Mas será inútil se do teu lado não fizeres o que for necessário. Ou seja, é um trabalho a quatro mãos, digamos assim. Os espíritos vêm auxiliar, mas ele precisa dar a importante contribuição. Assim é. Deus precisa de nós para que o bem venha a reinar na terra. Nos compete, nós não podemos ser omissos. Tens o livre-arbítrio, diz o Espírito de verdade, do qual podes usar como queres. Nenhum homem, repito, é constrangido a fazer ou deixar de fazer algo. E aí Kardec faz uma pergunta, para a gente já ir se encaminhando para as nossas considerações finais, que é tratando da missão desse grande Espírito. Que causas poderiam determinar que eu não cumpra a minha missão? Seria a insuficiência da minha capacidade? E aqui, meus irmãos, eu vou trazer a própria fala do Espírito de verdade, que é o norte para todos nós que somos trabalhadores. Claro que aqui numa escala maior, mas aqui nós temos os dizeres que precisamos para ser verdadeiros missionários da doutrina espírita, que não é senão
a doutrina do próprio Cristo, né? Numa versão mais elaborada, mais rica de conhecimento do mundo espiritual. Aí o Espírito de Verdade vai dizer, não é por falta de capacidade, não é por falta de conhecimento, ou seja, não está tanto no intelecto, Allan Kardec. Né? E aí a gente já vê, meus irmãos, pessoas com baixo grau de instrução fazendo obras gigantescas. Chico Xavier é um exemplo. Estudou pouco e fez. Né? A história está aí para mostrar tantos outros missionários. Então, vejamos o quanto nós podemos fazer se tivermos essas características aqui. Vamos a ela? Primeiro ele diz, a missão dos reformadores é uma missão cheia de escolhos e perigos. Previno-te de que a tua é rude, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Por que vai abalar e transformar? Porque agora o véu da realidade espiritual foi tirado. São os próprios espíritos que estão nos convocando a dialogar agora com eles. Né? A trazer essa verdade com toda a sua pujança, com toda a sua realidade espiritual. Então isso é muito forte. Isso para ele era muito forte. Apesar de nós estarmos numa Europa do século XIX em pleno, né, burburinho de transformações, de revoluções, tínhamos no século XVIII a Revolução Francesa, o Iluminismo, a Revolução Industrial, a gente tinha todo um caldo cultural de transformação. E aqui era mais uma, só que essa no campo moral, no campo de transformação da moral humana. Então, ia abalar tudo. Aí o que é que o Espírito de Verdade? Aí ele fala dos problemas pessoais que Kardec ia ter, eu não vou me estender nessa parte, eu quero chegar nas características que ele conclama para que a Kardec tenha para vencer todas essas tribulações. Ora bem, não poucos recuam quando, em vez de uma estrada florida, só veem sob os passos urzes, pedras agudas e serpentes. Ele está dizendo, olha, muitos recuam, porque não é fácil a tarefa. Principalmente trabalhar com Jesus, como ele estava sendo convocado. Trabalhar com a luz. Quem trabalha com a luz incomoda as trevas. Então, vai vir pressão de todas as naturezas. E você pode recuar. Eu já estou lhe advertindo. Para tais missões não basta inteligência. Faz-se mistério, ou seja, é necessário, primeiramente, agradar a Deus. O amor a Deus sobre todas as coisas. A fé inabalável. Com que? Humildade, modéstia, desinteresse, que é a abnegação, que é que ele vai falar um pouco mais adiante. Visto que Deus abate todos os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Então, os que estão nos círculos das escolas, das academias, ou dos próprios escolas religiosas, dos círculos religiosos, que são orgulhosos, presunçosos, vaidades, isso mesmo vai levar à queda, porque o próprio mal leva a essa queda. É isso que o Espírito de Verdade está dizendo. Então é preciso humildade, modéstia e coragem. Né? Para lutar contra os homens, né, para esse bom combate que você vai ter, são imprescindíveis coragem, que é a força, né? Perseverança para lutar, e inabalável firmeza ou inabalável fé. Também são necessários prudência e tato. Isso aqui é muito bacana, meus irmãos. Prudência e tato, porque muitas vezes é na pressa que a gente atropela as coisas. A fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas, né? Nós sabemos que Jesus foi levado à cruz num primeiro momento, né? Porque talvez se não fosse Judas, Jesus iria num segundo momento talvez à cruz, né? Mas Judas apressou, Judas queria apressar a implantação do reino de Deus, porque sabia do poder de Jesus. Se ele fosse preso, poderia fazer uma revolução, alguma coisa nesse sentido. Mas não foi a pressa que levou o Messias tão cedo à cruz. Então,
Kardec tinha que ter prudência. E ele depois vai dizer que teve muita prudência. Tinha a hora de publicar as coisas. Tinha a hora certa de ele fazer, porque se ele fosse muito apressado, atabalhoado nas suas atividades, achando que, por exemplo, tinha os espíritos do lado, ele poderia fazer o que queria, a hora que queria. Se ele não tivesse humildade, prudência, naturalmente ele poderia sucumbir. Era o que o espírito de verdade estava dizendo. Exige-se, por fim, devotamento e abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Isso fica para nós, meus irmãos. O devotamento, a causa e a abnegação dos nossos interesses em prol, os nossos sacrifícios em prol, para que brilhe a luz do Evangelho, a luz da doutrina espírita. Isso é tão importante que o Espírito de Verdade vai trazer essa mensagem para todos os espíritas, né? A gente vai ver lá em um Evangelho do Espiritismo, no tema O Advento do Espírito de Verdade. Ele vai dizer: tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Né? Veja a importância dessas palavras, abnegação e devotamento. E é com elas, meus irmãos, que o codificador assume, né, em abril de 1967, o nome de Allan Kardec, exatamente para diferenciar o nome, porque ele era muito conhecido na época. Um pedagogo que tinha influenciado o processo de transformação, o processo pedagógico, né, transformar o processo pedagógico da França, muito conhecido. Então ele, para não confundir, né, assume o nome, o pseudônimo de Allan Kardec, que segundo os espíritos o revelaram, seria uma encarnação dele antiga entre os druidas, um sacerdote, né, druida, e enfim, ele assume e começa a produção, né, Livro dos Espíritos, a Revista Espírita, 12 volumes, todos os meses publicados. Esse homem vem a desencarnar. O Livro dos Espíritos é publicado em 1857, né? Ele vem a desencarnar em 1869 e já com a Revista Espírita do mês seguinte já pronta. Veja a disciplina do codificador. Então, nós temos entre as obras o Pentateuco Mosaico, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno, o livro Obras Póstumas, esse que eu trago todos os diálogos que nós trouxemos aqui sob as anotações de Kardec, entre outros livros. Um muito bom e que nós recomendamos sempre a leitura para aquele que quer se debruçar com a doutrina espírita, é O que é o Espiritismo, onde ele vai trazer com uma simplicidade, uma clareza, uma objetividade muito bacana o sentido e o alcance dessa doutrina dos espíritos, né? E o mérito do codificador está em quê? Porque foi uma doutrina elaborada a quatro mãos. Porque os espíritos vêm, mas ele seleciona o que deve entrar. O que se alinha com o ensino moral de Jesus está na codificação espírita. Porque ele abre o Evangelho segundo o Espiritismo dizendo: eu não vim destruir a lei, porque a terceira revelação é uma complementação. É uma complementação do que Jesus trouxe, do que também já dizia Moisés no Decálogo, né? Então, vem essa complementação e o mérito dele exatamente nessa sistematização, num critério rigoroso, sobretudo pedagógico, porque ele sabia as consequências morais, sobretudo o avanço que ia trazer isso para o conhecimento humano. Ele desencarna aos 31 de março de 69, com 64 anos, inclusive acometidos por enfermidades, dada a luta, o trabalho que ele teve nesses pouco mais de 10 anos de atividade exclusiva na missão da codificação espírita, né? Então, eu queria terminar aqui agora a nossa fala trazendo uma prece que o próprio codificador pediu ao Espírito de Verdade, e essa prece eu não tenho dúvida que foi atendida. Foi atendida. É tanto que ele deu o êxito, foi o êxito na sua missão.
né? Nessa prece, ele pede ao Espírito de verdade, pede a Deus força, e é com ela que eu termino a nossa singela fala aqui no dia de hoje, para que sejamos nós agora um replicador dessa mensagem, dessa prece de Allan Kardec, para que nós outros venhamos a, claro, numa missão muito pequenina, mas não deixa de ser uma colaboração, porque o exemplo dele ficou para todos nós. Vai dizer o codificador: Senhor, pois que te me dignificasse, lançar os olhos sobre mim para o cumprimento dos teus desígnios, como eu estou sendo digno disso, faça-me a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade, portanto, não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Né? Ele reduziu um pouco a vida dele diante dessa atividade. Talvez tenha faltado força, mas coragem não. Supre a minha deficiência, dar-me as forças físicas e morais que me forem necessárias, e elas foram dadas. Ampara-me nos momentos difíceis, e com o teu auxílio e dos celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. E é com essa mensagem, meus irmãos, com essa prece do codificador Allan Kardec, que nós desejamos a todos uma boa semana, que tenhamos forças para que consigamos seguir, cada um de nós, na missão nos confiada, desde o ambiente familiar, no ambiente profissional, no ambiente religioso, em qualquer situação que o Cristo nos situa, que possamos dar os nossos melhores frutos. Que assim seja. Amém.